Olá! Estamos de volta aqui para a parte final desse capítulo 8, né? A respeito da paz, a promessa de paz, né? Certo? Nós vamos para o final, e esse final é emocionante. Vamos conhecer o príncipe da paz, né? É aquele que realmente traz uma paz de verdade, certo? E a paz que Jesus prometeu, vamos ler o primeiro tópico. Eu não vou demorar na introdução, porque já está correndo o capítulo aqui. Vamos terminar esse capítulo, certo? Vamos lá. Marcar aqui. Pronto. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias, prometido a Isaías e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz ao mundo que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz, e seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar. Seu principado assegura que nos a verdadeira paz, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocamos os nossos pés. Oh, glória a Deus, né? No vídeo passado sobre o tema, nós falamos sobre Jesus, seu príncipe da paz. Nós consideramos Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. E entendemos que Jesus, como o Elohim, de Bereshit, capítulo 1, versículo 1, ou Gênesis, capítulo 1, versículo 1, por ele estar à direita de Deus, e Deus sendo o Rei da paz, ele recebe toda a luz que vem do Eterno, vem de Adonai, vem do nosso Pai. Ele recebe essa luz e ele absorve, e dele parte também luz para dar aos seus seguidores, aos seus servos, né? E nós recebemos a porção que podemos receber, né? Ele, portanto, é o príncipe da paz. Enquanto o Pai é o Rei da paz, Jesus é o príncipe da paz. E ele está naquela palavra da bênção sacerdotal, né? Está lá o Senhor Jesus, está naquela bênção, né? Que eu mencionei já anteriormente. Então, aí ele cita João 14, 27. Tá? Vamos ver João 14, 27. Voltando aqui, nós estamos com João 14, 27, que diz assim: Jesus falou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o que Jesus disse com clareza: deixe-vos a paz, né? Então, não é palavra, não é só palavra. Ele está deixando paz. Aquela luz que dá paz, que vem do Altíssimo, né? Como ele recebe, ele dá. Ele está carregado dela e dá, né? Quem anda com Deus tem paz e transmite ela. Dá para as pessoas, né? Paz. Há pessoas que quando falam, as outras que ouvem, sente que aquela pessoa tem paz e recebe. Talvez não saiba, mas está recebendo uma luz que vem do alto, porque aquele servo, aquele vaso está sendo canal. Agora o próprio Jesus, Yeshua HaMashiach, né, falado assim entre os missionários messiânicos, mas nós mesmo falamos Jesus. Ele dá a paz, ele tinha paz, ele deu a paz, nada o atemorizava. Porque essa paz não é humana, essa paz não é uma condição do coração. Essa paz vem de Deus Pai, que se levanta sobre a pessoa que chama-se justa e derrama sobre ela uma intensidade de luz e dá a ela toda a plenitude de paz. Pessoas que têm intimidade com Deus podem dar paz para outras pessoas, tá bem?
E Jesus fez exatamente isso. Vamos ver mais o segundo tópico, né? Uma promessa redentora. Vamos lá. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo-o desobedecer a ordem de Deus, né? Olha, eu li, aí já passa para essa parte aqui, né? Desculpe por não ter passado antes, mas vamos continuar. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez a igreja. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem. Essa paz estará conosco, dominará os nossos corações e, como pessoas pacíficas, desfrutemos de verdadeira felicidade. Eita, meu Deus do céu! O estudo, ele tem assim uma direção divina mesmo, né? Ele tem muita coligação. Vimos a destruição do mundo quando Deus chegar ao seu dia, né? Ele vai destruir o mundo. Agora a gente vê um príncipe da paz, um príncipe da paz que dá paz. E ele nada mais é, nada menos do que a promessa de Deus, né? Lá no Jardim do Éden, quando a serpente, né, enganou Eva e fez com que Adão e Eva desobedecessem a Deus. Ali surgiu a necessidade de um redentor, né, que seria o filho desta mulher, certo? E esse filho nós entendemos, e também é explicado pelos apóstolos do Senhor Jesus, que ele se trata do próprio Jesus, o Messias. Ele não veio à terra para ser rei de Israel imediatamente, porque o processo é de longa data, né? Veja, de Adão e Eva, as coisas não se resolveu no dilúvio. As coisas não se resolveu no dilúvio, apenas estavam em processo, em andamento. Após o dilúvio, começou Deus a trabalhar no ser humano Abraão, né? Para a formação de uma nação santa, uma nação que tem uma aliança com Deus, uma nação que receberia a Torá, as leis divinas, as leis da vida, né? Então tem todo um processo. E agora chega na pessoa do Senhor Jesus, que deu a sua vida como sacrifício, né? Em favor do justo. O judeu acha que isso é absurdo, né? Mas Isaías 53 faz essa promessa do homem sofredor, né? Do servo sofredor, que sacrifica a sua vida em favor do povo, né? Do povo de Israel. E Jesus, primeiramente, se ofereceu sua vida em favor do povo de Israel. E depois pelas nações do mundo, certo? E aí começou aí a mudança. Agora, ele cita aqui Romanos 5.1. Vamos ver Romanos 5.1. Pois bem, Romanos 5.1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ainda há pouco nós tínhamos acompanhado a informação sobre a bênção sacerdotal que dá paz, né? Nós sabemos disso. Depois que Jesus morreu, os sacerdotes que são acusados nos 4 evangelhos,
que lutaram para matá-lo de uma forma injusta, porque viam ele um perigo político e econômico, né, para sua atividade. Na época lá, o sumo sacerdote, um dos maiores líderes de Israel, não era escolhido por uma questão de família, né, e sim por uma questão política, né? O rei César escolhia quem era o sacerdote. Então esse medo de perder o sacerdócio ali, com medo de que Jesus se levantasse a tal ponto de ser até escolhido, a inveja, né, levou eles a querer matar Jesus. Agora imagine aquele sacerdote dando a bênção sacerdotal para o povo, né? Esticando a mão, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor brilhe a sua face sobre ti, que o Senhor levante a sua face sobre ti. E eles faziam isso em todas as festas judaicas em Jerusalém. Imagine, né? Aqueles homens aí participando de crime, de homicídio, um justo, dando aquela paz sacerdotal, né? Aí nós lembramos no livro de Malaquias, parece que é Malaquias, onde Deus diz assim que eles abençoam com as suas mãos e Deus transforma em maldição, né? Então, quando eles estendiam a mão para abençoar Israel, eles estavam jogando era maldição, curuba, doença, enfermidade. Olha o que acontece quando o sacerdote não obedece a Deus, né? Na cabeça deles havia paz. Eles conseguiam dormir. Eu acho que não, mas quando a pessoa é hipócrita, ela dorme com maldade dela, com o pecado dela, e eu acho que não fez maldade nenhuma. Acho que não fez pecado, porque ela desceu para seu afar min hadamar, a sua carne. Ela não enxerga mais nada. Ela é dominada pelo seu ódio, pela sua raiva, pela sua ira, né? Então eles tinham assim, aí que aconteceu. Naquele caminhar, eles foram tendo conflitos com Roma, até que houve a revolta judaica no ano 66. E ao ano 70, todo aquele tabernáculo, aquele templo, todos aqueles sacerdotes foram mortos, né? Claro que houve os sobreviventes, mas foi destruído o templo de Deus, a dinastia de sacerdotal ali foi destruída, viu? E segundo o relato de Flávio José, um dos principais sumos sacerdotes na época era descendente de Caifás, viu? De Anás, o sogro de Caifás. E todos foram destruídos, foram mortos, né? Tem relato até de alguns se esconder no esgoto por dias e comer fezes, talvez, né? Coisas nojentas, podres. Tiveram que comer com cheiro de fezes, né? Então Deus destruiu aqueles sacerdotes que estendiam a mão e dava bênçãos, né? Tá certo? Então, o Senhor Jesus, ao morrer, ele, se você ler Isaías 53, e segundo o relato dos apóstolos, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. É difícil acreditar isso hoje. Pela fé é fácil acreditar, mas pelos estudos comprovar, né? Mas segundo o relato, havia os seus discípulos que foram testemunhas ocular da sua ressurreição. Houve os militares que participaram da segurança lá da sepultura, são testemunhas da ressurreição. E o próprio classe sacerdotal, né, também recebeu informações que houve um milagre ali da ressurreição do Senhor Jesus. Então significa que Jesus, a partir de então, ele é o principal responsável pela paz. Quem quer ter paz com o Eterno, com o Pai Eterno, com o Divino, com Adonai, tem que reconhecer Jesus. Tem que pedir perdão pelos seus pais, pelos seus antepassados, que não quiseram crer em Jesus, né? Fica cada vez mais difícil negar uma verdade.
pois Jesus se tornou um homem muito influente, um ser, uma história muito influente na vida de milhões de pessoas, que hoje conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, graças ao trabalho dos seguidores de Jesus. Se alguém se disser assim, mas a igreja errou, a igreja fez isso, fez. Assim como os judeus sacerdotes que mataram Jesus fizeram da mesma forma, mostrando que a corrupção, ela é um mal que vem, e não é todos que vencem ela, mas muitos são vencidos por ela, principalmente quando tem poder. E isso foi o que destruiu os sacerdotes do tempo de Jesus. E também arruinou a vida de cristãos que ficaram poderosos, como a Igreja Católica Romana, né? Os filhos da igreja, em determinados períodos, se corromperam. Isso é reconhecido. E havia uma luta incessante de padres católicos, papas, de obedecer a Deus, mas sofreu com as ambições de alguns sacerdotes em relação com a amizade com alguns líderes mundiais, né? Tá certo? Muito bem. Ainda dá para nós lermos aqui. Ele cita Efésios 2, 14 e 15. Vamos ler. Eita, meu Deus de Deus. Eita, meu Deus do céu. Nós estamos aqui no livro de Efésios. Dei uma poderosa carta, mensagem de Paulo, né? Vamos ler essa palavra, capítulo 2, versículo, meu Deus, Efésios 2, 14 e 15, olha, é muito forte esse texto, vamos ler. Falando a respeito de Jesus, Paulo diz na sua carta aos Efésios, aos irmãos Efésios, judeus e não judeus estavam lá, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos povos um novo homem, fazendo a paz. Eu acho muito válido essa palavra, eu acho muito válido essa mensagem, mas temos que entrar bem nessa história. Paulo diz nessa carta que através do Senhor Jesus, nos seus dias, aconteceu um fenômeno muito interessante. Nos seus dias, Jesus, que Paulo não conheceu pessoalmente, ele creu porque o viu em visão. Ele creu porque conheceu os seguidores do Senhor Jesus que testemunharam a ressurreição dele. Porque ele mesmo não cria antes de se converter, mas depois ele creu. Porque o movimento que Jesus deixou foi crescendo muito em Jerusalém e foi perturbando a liderança judaica e fazia questão que acabasse com aquele movimento. Estamos falando aqui de uma época antes da destruição do templo. Como eu mencionei ainda há pouco, foi já a destruição do templo e pós-destruição do templo. Agora estamos falando do momento antes da destruição do templo, né? Que a Jerusalém ainda vivia numa relativa paz com Roma. Mas ele disse umas coisas aqui que devemos ponderar. Primeiro, porque ele, Jesus, é a nossa paz. Ele conhecia a paz da bênção sacerdotal. Ele conhecia a hipocrisia sacerdotal dos seus dias. Ele sabia que aquele texto de Números capítulo 6 não estava tendo assim essência, não estava tendo vigor espiritual que deveria ter, porque aqueles sacerdotes haviam se corrompido e oprimido o povo de Deus, o povo que aceitou Jesus,
que não se converteu do seu pecado de ter matado Jesus. Então ele sabia que aquela bênção sacerdotal não estava mais vigorando entre aqueles homens. Era importante, mas eles estavam obsoletos. Agora veja, os discípulos de Jesus trabalharam o máximo em Jerusalém e na Judéia, divulgando e confirmando que Jesus é o Messias, morto e ressuscitado. Agora este apóstolo, que se converteu através de um grande sinal que ele teve, foi enviado por este mesmo Jesus, pelo Espírito de Deus, para pregar a várias nações. E ele pregou. E ele percebeu que as nações, o povo judeu das várias nações, poucos acreditavam em Jesus. Muitos sim, mas era difícil acreditar em Jesus, no judeu morto, e foi ressuscitado. Quanto ao poder de Deus de ressuscitar, não é o problema. Mas quanto a crer no Messias, no Machias, no ungido de Deus, que morreu, esse é o problema. Esse é o problema porque esse Messias é para ser rei, é para reinar, é para tomar conta de Jerusalém. E ele estava morto, e ressuscitado, estava no céu. Esse é o problema. Quando é que ele vai voltar? Ele diz que vai voltar. Os apóstolos falam que ele voltará. Mas quando? Então, para muitos ficou difícil acreditar e já estavam cansados de esperar. Mas muitos aceitaram, por causa do derramamento do Espírito Santo daquele povo. Aí aconteceu um fenômeno. Quando os judeus que queriam fazer, que eram por direito filhos de Deus, rejeitaram Jesus, a maioria, os que não eram judeus, que começaram a conhecer a história de Deus, e quando ouviram falar que havia um Jesus, e que ele estava havendo uma união dessas pessoas para servir a Deus com mais facilidade de conversão, porque havia todo um processo, né, de dificultoso. Agora aparece Jesus para as nações, esse povo começa a aderir, a aceitar. Então Paulo diz na sua carta, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e não judeus, fez um. Isso aconteceu? Olha, na verdade, não. Porque Israel continuou vivendo autonomamente, sem reconhecer Jesus e sem reconhecer aqueles que vieram aceitar Jesus. Ainda tinha que os seguidores de Jesus não pediam que essas pessoas fizessem a circuncisão. Qual seria o motivo? Porque eles mesmo não eram reconhecidos pelos judeus de Jerusalém. Eles mesmo não eram reconhecidos como bons judeus. Bons podiam até ser, mas a seita que eles seguiam era desprezada por Israel. Como essas pessoas poderiam trazer para Jerusalém pessoas que não eram judeus, estavam se convertendo ao judaísmo e agora querem fazer a circuncisão? Eles não iam aceitar. Então, para não submeter a esses novos cristãos, não judeus, a humilhação de chegar até Jerusalém, porque tem um lugar oficial para se fazer a circuncisão, né? E tem a pessoa certa para fazer a circuncisão de estrangeiros. E tem um processo, tem uma liturgia, mas chegando lá, é da seita do Nazareno? Não, nós não queremos aqui, não reconhecemos nem eles. Aí que fica difícil. Então, os cristãos que seguiam a Jesus optaram por não praticar a circuncisão entre não-judeus. Essa é a mais possível razão pelo qual os não-judeus ficaram livres da circuncisão. Mas eles podiam fazer a circuncisão?
Eu creio que sim, mas nunca seriam reconhecidos pela classe sacerdotal de Israel. Então acharam melhor não colocá-los ele nesse processo, certo? Muito bem. Então o que eu quero dizer? Que embora Paulo tenha dito que de ambos os povos fez um, isso não aconteceu oficialmente, mas aconteceu de uma forma clandestina e espiritual, né? Porque houve sim uma conversão dramática de não-judeus a reconhecer Jesus, o Messias, e a sentir a presença do Espírito de Deus, embora sendo muitos deles analfabetos, pobres, poucos eram realmente ricos e influentes, né? E os que eram ricos e influentes foram muito influenciador na formação do novo grupo religioso que seguiu-se depois, né? Que era o mesmo, mas que veio seguindo depois, que é o responsável pelos documentos gregos do chamado Novo Testamento. Eles sabiam da importância de registrar cópias e não apagar as informações daqueles homens santos de Israel que vieram trazer a verdade sobre Adonai, sobre Elohim Jesus, sobre o Espírito Santo, né? Então esse é um resumo de tudo. Dessa forma, havia sim judeus que reconheciam Jesus e reconheciam os não-judeus que aceitaram Jesus, e fez destes dois povos um. Essa é a visão de Paulo quando escreveu Efésios capítulo 1, versículo 2. Agora ele diz assim: derribando a parede, presta atenção, derribando a parede de separação. De fato, quando as pessoas se uniram para adorar Jesus, para adorar o Eterno, através do reconhecimento de Jesus, houve uma parede que foi demolida ali. No nome do Senhor Jesus não havia mais parede que separava um grupo do outro grupo. Ambos se tornaram um. Para Paulo era mais fácil essa derrubada de parede porque ele convivia com os estrangeiros. Não estava vivendo mais em Jerusalém, rodeado de povos nativos judeus, mas eles estavam vivendo fora de Jerusalém, né? Então esse muro caiu, que estava no meio, dividindo Israel dos outros povos. Agora no versículo 15, ele diz: na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. É muito complicada essa palavra, viu? O Senhor Jesus desfez a lei dos mandamentos? Eu vejo que não. Jesus não desfez a lei dos mandamentos, porque a lei é de Deus, os mandamentos é de Deus, Pai, não desfez. Mas quanto à inimizade, mas olha bem o que ele diz assim, que consistia em ordenança para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então essa palavra aqui é muito controvertido, né? É muito complicador, comprometedor, né? O Senhor desfez a inimizade entre judeus e não judeus. Ambos podem adorar a Deus. E se havia uma lei que os separava, agora essa lei não existe mais. Porque Jesus chegou ali e os uniu. Mas esses novos convertidos tinham sim que conhecer as leis de Deus. Tinham que conhecer os mandamentos de Deus para aprender a adorar esse Deus novo para eles, né? E tinham que ouvir também Jesus. Tinham que conhecer as Escrituras Sagradas. Então Deus não desfez dos seus mandamentos. Desfez da inimizade que se tornou possível mediante o nome de Jesus, certo? Mas essas pessoas continuaram aprendendo as leis, os mandamentos, as ordenanças e a cumprir a que cabia a eles cumprir, tá certo? Aí diz aqui,
para criar em si mesmo, que de fato Jesus criou, dos dois um novo homem. Esse novo homem é Adão. É Adão, porque, veja, ao criar o homem, todos os homens na terra são Adão. Independente de ser circuncidado ou não ser circuncidado, todos são Adão. Mas nem todos estão com seu Adão ativado. É preciso nascer de novo. Então, muitos judeus, eu até vou explicar, os judeus eles têm uma possibilidade muito grande de ativar seu Adão. Porque no dia de Jesus isso aconteceu, né? E ele até estranhou o fariseu lá, o sacerdote, não ter entendido isso, né? Nascer de novo, nascer do Espírito. Ele nasceu o Adão. Mas havia judeus que não tinham ativado o Adão. Eles eram muito pó da terra, carne, afarmin radamar. Eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Mas aí, esse é o objetivo. Quem hoje quer servir a Deus, deve esforçar-se para ativar o seu homem espiritual, que você é no Espírito. Ele tem que se despertar. Para isso, nós estamos estudando. Tá certo? Mas Jesus não desfez, tá? De lei e de mandamentos. Não, isso aqui é impossível. Jesus desfazer leis e mandamentos. As leis e mandamentos são eternos. Vem do Pai. E o principal defensor das leis e dos mandamentos de Deus é o próprio Jesus. Tá certo? Amém. Pode ser que ele desfez aqui das regras farisaicas que impedia a aproximação dos judeus com os não-judeus. Isso aí é até admitível, né? Mas de Jesus acabar com as leis e mandamentos de Deus, Pai, isso aí é só em pesadelo mesmo, né? Pois vamos continuar a leitura para o terceiro tópico. Uma promessa que excede todo entendimento. Será que é isso mesmo? Ele também cita Filipenses 4:9, Colossenses 3:15, né? Vamos ver, Filipenses 4:9. Eu acho importante ler os textos, porque o Espírito de Deus nos ajuda a ampliar, né, o assunto da escola. Filipenses 4:9 diz assim: o que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco, né? Aí ele está falando aqui, se você fizer aquilo que eu digo, que eu ensino, que eu falo, que eu tenho ensinado a vocês, então a bênção sacerdotal, onde lá diz que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor brilhe a sua face sobre ti, o Senhor levante a sua face sobre ti, isso acontecerá com essas pessoas, porque Paulo era fazer eu conhecer esse mandamento. A paz divina, que só vem dessa forma, estará com eles. É o que ele quer dizer aqui. Vamos ver Colossenses 3:15. Colossenses 3:15. E a paz de Deus, novamente citando a paz de Deus, né? A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Domine em vossos corações, hein? Olha aí. Então isso tem a ver com a bênção sacerdotal. A paz de Deus, ela só vem para nós nessa condição. Se ele brilhar a sua face sobre nós, se ele levantar a sua face sobre nós lá no Espírito, sobre Adão, né? O homem espiritual que somos. Então é importante o homem espiritual que temos que ser a nascer, a viver. Esse Adão, o Adão que somos no Espírito, deve se despertar, né? Então, você tem que se esforçar. Você me pergunta, mas irmão Jorge, como é que faz? Como é que faz?
cada palavra que está sendo dada aqui, Deus está dando uma dica para o teu espírito, para a tua alma, para acender teu Et Hadam, tá certo? Então, porque esse Deus da paz só dá a paz para esse Et Hadam. Agora, muitos irmãos que não sabem o significado desse Et Hadam, eu conheço muitos evangélicos, muitos servos de Senhor Jesus, eu vejo neles Et Hadam. Embora eles não saibam muitos detalhes das palavras hebraicas, mas a gente percebe que o Adão deles foi ativado. Eles são homens que pensam como Deus, andam com Deus e vivem com Deus. Então eles já não são mais os homens da terra normal. Eles não andam mais como um pó da terra, não seguem seus corações. Seguem o Espírito, a palavra, a letra que dá vida, né? Amém? Então muitos evangélicos aí que não sabem, mas já estão com seu Et Hadam ativado no Espírito, tá certo? Isso é muito bom. Mas por quê? Porque eles buscam praticar a palavra de Deus. Lê todo dia, estudam, e Deus vem se manifestando dentro deles, dando a eles conhecimento, como Jesus disse, que ele enviaria o Consolador e o Consolador iria ajudá-los. E está ajudando hoje a igreja. Você que busca a Deus, estudar a palavra de Deus, o Consolador vai estar com você. Ele vai lhe ajudar. Foi isso comigo, faz com você também. Tá certo? E por último, Mateus 5:9. Falando da verdadeira felicidade que nós já lemos aqui. Mateus 5:9, está aqui. Mateus 5:9 diz: Bem-aventurados pacificadores. Olha aí. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Está aqui. O Senhor Jesus deixou isso aqui de brinde para nós, né? Além dele nos dar a paz, ele quer que sejamos pacificadores. Aqueles que levam palavras de paz, que unem as pessoas, né? Eles têm luz para dar. O eterno brilha através desses vasos, né? Sejamos pacificadores, tá bem? E serão chamados, aí Jesus diz assim, serão chamados filhos de Deus. É exatamente o que acontece quando seu Et Hadam está debaixo da luz divina. Quando o Eterno brilha sua face sobre essa pessoa, e ela está cheia da luz de Deus. Por que Deus o trata assim? Porque este ser é um filho de Deus. Um filho Ben Elohim, um filho de Deus, né? Ok? Vamos prosseguir aqui para o último ponto desse parágrafo. Não, último parágrafo desse tópico, né? Uma promessa que excede todo entendimento. Diz assim: a paz que excede todo entendimento, tá certo? Nos acalma diante da inquietação da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intemperâncias diante de nós, assim como nos aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, que para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, aflição, mas também tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em suas providências. Eita, meu Deus, terminando aqui esse tópico, daqui a pouco vamos para a conclusão, mas o que é destaque aqui, também está em Filipenses 4:6, Filipenses 4:6, está bem aqui, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Como é que eu perco a minha inquietação por coisa alguma? Que as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com a ação de graças, né? Ações de graças, né? Ações de misericórdia. Então não é só orar,
você tem que agir com atos de misericórdia. As pessoas carentes que pedem uma ajuda a você, você dê, você ajude. Não tenha raiva, não tenha discrepâncias, nem preconceito com pessoas que estão jogadas na rua pedindo ajuda. Não diga no seu coração, essa pessoa está aí porque quer. Se quiser mudar, muda. Não é assim que crente que conhece a Deus age. Se você puder ajudar, ajude. Não fique falando mal dessa pessoa. Se não puder ajudar financeiramente, estenda as suas duas mãos e abençoe esta vida. Eu não tenho nada para lhe dar, mas o Senhor Jesus tem. Ele te abençoe. Faça isso, ações de graças, tá bem? Então a paz de Deus, que excede todo pensamento, estará com você, porque aquela luz brilhará em você. Essa é a paz, a luz que vem da face de Deus. Tem que brilhar em você. Não é uma paz que você apenas se esforça, mas é uma paz que vem do alto, né? E ela brilha sobre Adão, que é você. Et Adão, tá certo? Aí ele cita também o texto aqui de Atos 12, de 5 a 7, quando Pedro foi preso, né? Pedro viu Tiago ser morto. Ele poderia ficar desesperado. Eu vou morrer, né? E ele estava sendo guardado para morrer mesmo no dia seguinte. Mas ele estava tranquilo. Ele teve paz naquela hora. Uma paz incomum. Que ele dormiu despreocupado com a vida, com a morte que o aguardava. Ele dormiu profundamente. E os apóstolos, os discípulos de Jesus estavam lá orando de madrugada, intercedendo para que ele não morresse. E graças a Deus, Deus ouviu a oração daquele servo de Deus, porque ele acordou com a presença de um anjo. Isso é uma história que está no livro de Atos, capítulo 12, versículos 5 a 7. Estava dormindo profundamente. E o anjo foi tirando ele dali, pensando que estava sonhando. Quando ele se viu que realmente não era sonho, é real, ele já estava na rua solto. Então, por que está trazendo atenção a isso aqui? Porque a paz do Senhor Jesus tomou conta dele. Estava tranquilo. Você que é servo do Senhor Jesus, e hoje não está buscando a Deus de verdade, busque. Porque quando chegar o seu dia, a sua hora de enfrentar a sua morte, ou a sua possível morte, nessa hora, eu tenho absoluta certeza que a luz do Eterno se levantará e brilhará sobre você e lhe dará proteção, na sua alma e no seu espírito. Possa ser que ele livre o seu Afar Min Hadamah, seu pó da terra, da morte, mas possa ser que ele não livre. Deixe seu corpo ir até o fim, para libertar você do seu corpo. E você sai vitorioso. Então é importante demais você ter essa paz divina, paz do Senhor Jesus que vem do Eterno, tá bom? E por último, João 16:33, que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Crente sofre aflições. Não se sinta mal por sofrer aflições, tá certo? O problema não é sofrer aflições. O problema é como você vive nas aflições, né? Se você vive em paz ou se você vive turbulento, né? Turbulência, tremo, né? Então, não é errado passar por aflições. Mesmo que elas se multipliquem, muitas vezes, né? Você tem que estar em paz sempre nas tribulações. E Jesus disse, eu venci o mundo, tá bem? Para a conclusão, nós vimos que a paz de Deus... Conclusão. Vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude. Mesmo nas horas de grandes tormentas, contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é mera ausência de guerra.
ou se resume a períodos limitados de prazer, aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que, independente das circunstâncias, é a paz que Jesus prometeu. Você viu aqui a narração da revista, né? Como é que ela compreende que é a paz profunda de Deus, mas ela não citou aqui a luz da face do Eterno, que é a verdadeira fonte de paz. Não é só você estar bem. Você está bem porque provavelmente a face de Deus está brilhando sobre você. Então você vive em paz, né? Eu vejo muitos servos de Deus, muitos evangélicos, muitos homens pastores e pastoras que têm essa paz. A gente sente que este homem ou esta mulher tem intimidade com Deus. Ao aproximar delas, nós recebemos a espiritualidade dessa pessoa, né? Tá certo? Porque provavelmente a face de Deus está brilhando, né? Eita, terminamos aqui o capítulo 8. Meu Deus do céu. Hoje é 20 de dezembro, né? Logo mais, ou amanhã, provavelmente, estarei gravando a lição número 9, né? Que é sobre promessas para pais e filhos. Aí nós estamos atrasados ainda, né? Mas creio que eu vou conseguir, né, logo estar na lição 12, que é domingo, né? Domingo nós estaremos na lição 12, a promessa de vida abundante. Isso deve ser muito bom. A gente vai estudar isso domingo na escola bíblica, né? Aqui, nessa gravação, eu estou considerando a escola bíblica, dentro de um conteúdo que podemos assim tirar da Bíblia hebraica, Torá, né? Fundamentos profundos que não é visto na Bíblia comum, né? Na tradução de português da Bíblia, né? Mas obrigado por estar aqui, dê o like, compartilhe e vamos lá para frente, né?